Feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Porque através daquele sacrifício, aleluias, através daquele sacrifício, Senhor, nós temos acesso ao Pai. Através daquele sacrifício nós temos acesso ao Teu favor. Nós temos acesso à Tua graça. Graça sobre graça, favor e mais favor de Deus para nós. Muito obrigado porque eu não preciso me esforçar mais. Muito obrigado porque eu não preciso fazer nenhum tipo de força. Obrigado porque agora eu só preciso me entregar à pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus faz tudo em mim. Oh Espírito Santo, faz em nós o que nenhum homem pode fazer, e eu te darei toda a glória e todo louvor. Toda glória e todo louvor. Toda glória e todo louvor. Imprime a palavra de Deus dentro de nós. Sem Ti eu nada posso fazer. Concede-me a Tua graça, o Teu favor, para que eu possa servir os meus irmãos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias. 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 Todos já estão orando em língua já? Sim ou não? Quem não ora em línguas aí? Aleluia. Queridos, então semana passada nós falamos sobre o poder da oração em línguas, o ministério do Espírito Santo de Deus na terra. Parte 1. Hoje nós vamos falar oração em línguas, o ministério do Espírito Santo. Parte 2. Os benefícios da oração em línguas em nós. Então, na semana passada, hoje vai ser rápido, mas é importante você saber. Semana passada, para quem veio, nós podemos entender a base da oração em outras línguas, o fundamento da oração em outras línguas. Nós vimos que depois do pecado de Adão, o homem agora fica morto espiritualmente, ele não consegue entender as coisas celestiais. E por ele não entender as coisas celestiais, Deus então, ele tem um plano de enviar o seu Filho Jesus, porque agora o homem ele está ignorante a respeito das coisas eternas. Então, Deus realiza a sua obra, envia o seu Filho Jesus Cristo, ele abre uma condição de um novo nascimento para a raça humana, e uma vez que nós nascemos de novo, nós passamos a receber a pessoa do Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, Deus disse lá em Isaías que chegaria um dia em que Ele falaria com o seu povo através de lábios gaguejantes. E Ele disse que Ele falaria com o seu povo através de uma linguagem sobrenatural. E quando Ele tocasse o seu povo através dessa linguagem sobrenatural, o seu povo entraria num lugar de descanso. Então a gente viu Isaías profetizando a respeito disso, nós vimos Joel profetizando a respeito disso, sobre essa linguagem. Nós vimos o próprio Jesus ratificando isso, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17, Jesus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
E quando nós lemos Atos, a última conversa de Jesus com os discípulos, Jesus ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, faz algumas aparições, e ele diz: olha, quando vier sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão se tornar as minhas testemunhas, porque vocês vão estar cheios do Espírito. Então, novamente, Jesus torna a falar a respeito da linguagem sobrenatural. Então, a última conversa de Jesus na terra, isso me marca muito, é sobre a oração em outras línguas. E por que nós estamos falando isso? Para você entender o valor da oração em línguas. Se a oração em línguas não fosse importante, não seria a última conversa de Jesus. Então, é importante, semana passada nós falamos desses fundamentos, ratificou no nosso coração que essa linguagem existe, que era uma promessa de Deus, e essa linguagem viria para fazer algumas coisas em nós. E nós vimos de fato, semana passada, que Deus nos deu uma linguagem através do Espírito Santo sobrenatural. Nós tivemos a convicção ali através de vários textos. Hoje, o que nós vamos falar? Os benefícios da oração em línguas em nós. Então, está claro que a oração em línguas, ela existe, sim ou não? Está claro que é bíblico que nós falamos sobre ela? Está claro. Os benefícios da oração em outras línguas em nós. Anota aí. Primeiro benefício que ela faz em você. A oração em línguas é um dom de revelação. É um dom de revelação. Abre aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. A oração em línguas é um dom de revelação. Olha o que diz aqui. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Continua. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Esse Espírito está letra maiúscula ou letra minúscula? Maiúscula. Maiúscula, quando fala de Espírito com letra maiúscula, está falando de quem? Do Espírito Santo. Quando fala com letra minúscula, está falando do quê? Geralmente do nosso Espírito, ok? Porque o Espírito a todas as coisas penetra, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, depois do pecado de Adão, nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo alguma coisa, que diz que agora a humanidade, ela tem uma mente reprovável aos olhos de Deus. Quem lembra disso? Ou seja, depois do pecado de Adão, você não consegue assimilar as coisas eternas mais através do meu intelecto, através da minha mente. Por isso que nós chamamos carinhosamente a mente de carne. Então, depois do pecado de Adão, o homem não consegue mais entender Deus. Por isso que nós repudiamos o quê? O estudo sobre Deus. Deus nunca quis que o homem estudasse Ele, mas a ideia de Deus é que o homem o conheça. Aleluia. Deus quer que o homem o conheça. E depois do pecado de Adão, o homem perdeu a conexão de Deus. O homem agora ele não conhece mais a Deus. Então agora o homem não consegue mais assimilar Deus. Você acha mesmo que Deus, Ele está interessado em que você estude Ele? Se esse fosse o critério de Deus, Jesus teria escolhido 12 estudiosos, não seria? Mas Jesus escolheu 12 o quê? 12 homens simples. Tinha 1, 2 ali um pouco mais entendido, mas na sua grande maioria eram 12 homens o quê? Simples, que não tinham uma cultura elevada, que não tinha estudo. Por quê? Porque a ideia de Deus é nos revelar a verdade de Deus por meio do seu Espírito, ok? Então, Deus, quando você nasceu de novo, Deus enviou o Espírito Santo. Para quê? Para te revelar
o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração dos homens. Então Deus revelou todas essas coisas para aqueles que o amam. E Deus revelou estas coisas por meio de um canal, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Aleluia! O que significa isso? Quando eu oro em outras línguas, eu estou deixando o Espírito Santo revelar em mim o que olhos não viram e nem ouvidos ouviram e nunca penetrou no coração humano. Meu Deus! Quando eu oro em outras línguas, eu estou deixando o Espírito Santo revelar em mim as verdades do Deus Altíssimo. Está claro para você? Então repete comigo. Quando eu oro em línguas, eu permito que o Espírito Santo revele a verdade de Deus em mim. Amém. A segunda coisa que a oração em línguas faz, ela é um dom que promove a sabedoria de Deus. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 8. Vamos ler? Olha o que ele fala. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Continua. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Volta no 7, por favor. Mas falamos a sabedoria de Deus em... Quando eu oro em línguas eu falo, Tá vendo por que você não precisa estudar? Eu fiquei na casa de um homem de Deus chamado Célio Rosa. Ele era um pescador que não sabia ler e escrever. Ele conheceu 2 fitinhas do irmão David Robertson, do Ministério Verdade Viva, sobre a oração em línguas. E esse cara, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele falou assim, eu quero orar em línguas. E lá o irmão David falava assim, olha, vai em alguma comunidade e pede para o pastor orar por você, para ministrar o batismo com o Espírito Santo. E aí ele chegou e ele foi numa igrejinha lá, e ele chegou lá e falou assim, olha, pastor, tudo bem? E aí ele cumprimentou e falou, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí o pastor falou assim, então tá bom, fecha seu olho. Aí ele fechou o olho. Aí ele falou assim, lá, repete comigo, lá, 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 lá. Ele falou, lá, 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 lá. Ele falou, tá batizado, querido, pode continuar. Só que o Célio era um pescador, um homem simples. E sabe o que ele fez? Ele continuou com aquele lá, lá, lá. E aí o Espírito Santo começou a pegar ele. Então ele era pescador profissional, ele ficava no Pantanal. Eu fiquei na casa dele, tá? Isso que eu estou falando eu ouvi da boca dele, tá? E aí quando ele estava no Pantanal, ele colocava uma cobertinha ali e ficava lá. Lá, 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 lá. E no outro dia de manhã, quando eu ia pescar, o Espírito Santo falava para ele assim, ó, uma voz dentro dele, joga aqui, ó, monta o seu equipamento de pesca aqui, e todo mundo montando para lá. E rapaz, só ele pegava, e os outros não pegavam. E aí tinha um amigo dele que falou assim, sério, conta para mim o que você está fazendo. Ele falou, mas fazendo o quê? Ele falou, conta essa macumba que você está fazendo aí que eu estou vendo você. Todo dia você fica na prainha lá, 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 lá. E eu quero saber, que macumba que é essa? Ele
falou, não rapaz, eu entreguei minha vida para Jesus e eu fui batizado com o Espírito Santo e eu estou orando em outras línguas. E eu aprendi que quando eu oro em línguas, o Espírito Santo começa a falar comigo e ele começa a me dar instrução. Então, eu acordo de manhã e o Espírito Santo fala para mim fazer isso, fazer aquilo. Então eu faço e não sei o que está acontecendo. Aí ele falou, eu quero esse Espírito Santo aí. Um amigo dele falou. Aí ele falou, então, mas para você ser batizado no Espírito Santo, Célio, um homem que não sabia ler e escrever. Ele falou, para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa aceitar Jesus e eu batizar você. Foi o primeiro cara que ele batizou. Você topa? Topo. Aí ele falou, não, a gente se encontra na prainha hoje à noite. Tá bom, aí à noite aparece, ele falou, os dois de Zorba, na prainha, no Pantanal. Aí ele foi lá e orou com ele, ele confessou a Jesus e batizou nas águas. Plum. E quando batizou, aí o amigo dele estava assim, ó, morto, que nem morto. Aí ele falou, eu matei o rapaz. Ô, fulano. Aí o cara fazia, chora, babá. O cara foi cheio do Espírito Santo. No outro dia já não era o Célio, tinha dois debaixo da coberta. Lá. Resumindo a história, a maioria daqueles pescadores foram salvos naquela temporada de pesca. Aleluia! Fantástico, né? E o Célio Rosa começou a orar em línguas. E as coisas começaram a acontecer na vida dele. Então começou a fluir milagres sobre a vida dele. Deus começava a dar sabedoria. Eu vou resumir a história. Quando eu cheguei lá para visitar ele, ele tinha ganhado uma S10 cabine dupla. Ganhado. 0 na época. Ganhado. Deus começou a levantar esse homem na terra. Faz mais de 20 e poucos anos que esse homem prega no SBT de Mato Grosso, Rondonópolis. Esse cara foi uma inspiração para a minha vida. Eu vou trazer ele aqui. Esse cara é um homem verdadeiro. Esse cara tem parte na minha vida. E esse cara, ele me inspirou a respeito da oração em línguas. Eu fiquei na casa dele um tempo. Eu lembro que eu fui num casamento. Eu estava orando em línguas umas 12 horas por dia. E foi o primeiro casamento que eu fui que eu não comi nada, você acredita? Eu não comi nada desse casamento, eu não tinha fome. Eu só queria o céu. Eu lembro que o Vinícius, que foi para os Estados Unidos, congregava lá, falava inglês fluente, ele olhava para mim de longe e falava, Felipe, desce, você está muito no alto. E quando eu estava lá nesse casamento, eu vi o Célio ensinando uns 3, 4 médicos assim ao redor dele. Um pescador que não sabia ler e escrever. Por que eu estou falando isso? Mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Quando eu oro em línguas eu falo isso? Choranda rakala solamalanda rakala choremanda rakara. Você não está vendo, mas quando você ora em línguas, você está deixando o Espírito Santo de Deus colocar em você a sabedoria do céu. Então, se você é um empresário, você vai começar a falar com pessoas culturalmente mais evoluídas que você, mas você vai governar elas, porque você está andando na sabedoria de Deus. Se você é um médico, se você é uma pessoa simples, se você é um pregador, aonde pisam os pés dos filhos de Deus, que são cheios do Espírito, ele não precisa dar uma de metido, de saber tudo, mas ele anda na sabedoria do alto. Aleluia! A mesma sabedoria que estava sobre Salomão, agora está sobre você. Amém? Então você precisa entender que dentro de você tem um Espírito, o Espírito Santo, e ele está doidinho para ativar e liberar em você a sabedoria do céu. Mas por que eu não ando sábio? Porque você não ora em línguas. Entende? Tem os que falam em línguas e os que oram em línguas. Quem fala em línguas? É o cara que está lá no culto. Aleluia! E quem fala em línguas? É aquele que entendeu que a oração em línguas é uma chave espiritual que ativa coisas dentro deles. Quando você entende o que a oração em línguas realiza em você, meu amigo, aí você não sai do quarto. Foi assim que Deus fez com os grandes homens de Deus.
Todos os homens de Deus tiveram um relacionamento direto com a pessoa do Espírito Santo. Aleluias! E Deus o tempo todo está convidando a igreja para se relacionar com o Espírito Santo, para revelar a sua sabedoria para eles. Amém? Quando os discípulos começaram a testemunhar de Jesus na terra, o que eles falaram? Olha, mas eles não são pescadores? Como é que eles falam nessas palavras, nesse nível de sabedoria? A oração em línguas ativa algo em você. Amém, queridos? Se o critério de Deus fosse chamar pessoas sábias, Ele já teria feito isso. Mas Ele não fez isso. Sabe por quê? Primeiro, Ele quer nos ensinar que Deus não faz acepção de pessoas. A fonte é a mesma para todos. Aleluia! E a segunda coisa que Ele quer ensinar para você, Deus está falando assim, eu não divido a minha glória. Eu não divido a minha glória. A glória é só para mim. Deus não quer que nós nos tornemos uma igreja estudiosa, porque senão nós vamos nos gloriar em nós mesmos. Hoje tem lugares que você fala, nós vamos receber o reverendo estudioso e blá 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 blá. Fica meia hora falando do que o cara fez. Querido, eu sou um pescador. Eu nem pastor sou, porque quem é pastor é Cristo. Eu sou só um auxiliar dele, que Ele deixa eu falar que eu sou um pastor, mas eu sou apenas um servo dele. Amém, queridos? E nem pescador eu sou uma placa. Meu Deus, uma placa, um objeto, só uma plaquinha, por cá. Aleluias. Queridos, o dom da oração em outras línguas promove renovação em nossas mentes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Olha só, eu só estou em 1 Coríntios capítulo 2. E às vezes você leu isso e nunca percebeu. Olha o que diz aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Sabe o que ele está ensinando aqui? Ele está falando assim, ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem. Ninguém conhece você mais do que você mesmo, o seu eu verdadeiro, o seu Espírito. E ninguém conhece Deus, senão o Espírito de Deus. Ok? Por que Deus enviou o Espírito Santo para os homens? Para que Ele pudesse colocar em nós a mentalidade do Pai. Aleluias! Glória a Deus! Então, a oração em outras línguas, o que ela promove? Renovação da nossa mente. Quando eu oro em outras línguas, eu abro condição para que o Senhor possa mudar a minha cultura, para que Ele possa mudar as minhas crenças, os meus comportamentos. A ideia de Jesus trazer o reino de Deus é porque Ele estava querendo trazer e nos dar uma nova cultura. Aleluias! Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou deixando o Espírito Santo renovar a minha mente. Aleluias! Se você conversar com quem pratica a oração em outras línguas, você vai ver a pessoa como era e como ela está. Quem pratica, não é quem fala em línguas, quem pratica a oração em línguas em casa, que no quarto, onde está, mas que passa tempo a sós, regular com Deus. Pode ver a vida delas, você vai falar assim, rapaz, esse cara está diferente. Esses dias eu vi um vídeo do Paulão ministrando lá a palavra está dentro dele, rapaz. Esses dias eu falei para ele, Paulão, você comeu a palavra, né? Aí ele falou para mim, parece que ele estava assistindo aquela novela lá do Rei do Gado. Ele falou, você falou para eu mascar, eu masquei. Fantástico! E está aí pregando o evangelho, está ministrando nos outros, os outros estão sendo curados, está sendo cheio do Espírito Santo. Não é o irmão Felipe que vai ficar orando para os outros e vai ser curado, é você.
O irmão Felipe também faz isso, mas você faz, porque você é o corpo de Cristo na terra. Aleluias! Quarta coisa que a oração em línguas faz: a oração em línguas, ela promove em você a oração perfeita que te leva para o propósito. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. Vamos ler? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está valendo? Quantos vão começar a praticar a oração em línguas? Pelo menos meia hora por dia. Aleluia. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aguenta aí, vamos meditar sobre isso. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Você percebe que ele não fala fraquezas, mas ele fala fraqueza? Eu já vi um monte de pregador falando fraquezas. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, no singular. Sabe por quê? Porque só existe uma fraqueza no homem, você sabe? Você sabe ou não? Só existe uma fraqueza em você. Você sabe qual que é o nome dela? Incredulidade. E essa fraqueza desencadeia todas as outras. Então o Espírito Santo, ele enxerga a sua incredulidade, a sua fraqueza. E aí ele fala aqui, ó, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A segunda coisa que você aprende: você sabe orar, querido? Você sabe orar? Você não sabe orar. A Bíblia está falando que você não sabe orar como convém. Aí você fica assim: oh Deus, faz isso, faz aquilo. Mas Felipe, eu não posso orar no entendimento? Pode. Vou falar do Felipe, eu oro no entendimento quando o Espírito Santo manda eu declarar algo, então eu declaro. Eu oro no entendimento quando eu estou com a igreja, com o povo de Deus, porque o pessoal entender, ser edificado. Mas o tempo todo eu estou orando em outras línguas. Eu oro no entendimento quando eu estou orando por alguém, mas o tempo todo eu estou orando em outras línguas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu não sei orar como convém. Quando eu oro em outras línguas, talvez se você orasse no entendimento, você ia falar assim, ó: Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido, uma esposa. Mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo está falando para o pai: pai, não dá nada disso para ele agora. Ele precisa perdoar o vizinho, ele precisa perdoar a esposa, ele precisa melhorar a vida dele, ele precisa sair da prostituição, ele precisa sair da avareza, enfim, lá. Entende? E por que essa linguagem você não entende? Porque se você entender, você nem abre a boca. Se você entender a linguagem sobrenatural, você nem abre a boca. Você vai falar, você está aqui, ó: Deus, aleluia, Deus, tira a prostituição. Não, Deus, tem isso aí não. Deus, perdoa o vizinho dele. Vai lá e dá 10 vezes mais para o vizinho. Quando você ora em línguas, você deixa o Espírito Santo orar por você. Amém, querido? Porque você não sabe orar como convém. Continua o versículo 27. E aquele que sonda os corações. Quem sonda o coração? Deus. Sabe qual é a mente do Espírito. Essa mente do Espírito está falando assim, ó: e aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito Santo de Deus em você. Ele está falando assim, ó: Deus sabe por que Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Entendeu? Ele sabe qual é o objetivo do Espírito Santo dentro de você. Está pegando o que eu estou falando? Aí ele fala aqui, ó: porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, Deus sabe por que Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você. Porque quando você ativa essa linguagem sobrenatural, você abre condição para que o Espírito Santo ore em você a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Agora a pergunta é:
A vontade de Deus para nós é boa, sim ou não? É perfeita. A vontade de Deus para mim e para você é perfeita. Querido, Deus te deu a terceira pessoa da Trindade para observar o seu coração, enxergar as imperfeições e relatar ao Pai tudo o que você precisa para que você possa cumprir o propósito. Aleluias! Quando você ora em línguas, acontecem várias coisas, e uma delas é o Espírito Santo de Deus orar em você a vontade de Deus para a sua vida. Aleluias. Deu para entender até agora? Lê o 28. Lê o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje no meio cristão, esse versículo aí, ele é de praxe, todo mundo usar, só que eles usam tudo sem contexto. Aleluias, queridos! Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí todo mundo fala, aleluia! Só que eles não sabem que o apóstolo Paulo só escreveu isso depois de ensinar sobre a oração em línguas. Porque antes ele está falando sobre a oração em outras línguas. Sabe o que ele está querendo dizer? Deus enviou um Espírito para habitar em você, que vai enxergar suas imperfeições, suas deformidades, sua incredulidade. E esse Espírito vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe orar como convém. Porque Deus enviou o Espírito Santo para habitar em você, para orar em você a oração perfeita. Aleluias! Porque o Espírito Santo tem o objetivo de fazer coisas em você e, além disso, te levar para um lugar que nós chamamos de propósito de Deus. O que é o propósito de Deus? O propósito de Deus, nós chamamos carinhosamente de plano de Deus para as nossas vidas. O que é o propósito? É o cumprimento de algo totalmente atrelado ao reino de Deus. Cumprir o propósito de Deus na terra. Hoje em dia, os coaches falam muito de propósito, não é? Só que o propósito não tem nada a ver com realização profissional. O propósito está totalmente atrelado com o reino de Deus. Aleluias! Deus tem um plano para cada um de nós aqui. Deus tem um propósito para cada um que está sentado aqui. Agora você vai ativar isso ou não na sua vida. Você é livre para isso. Quantas pessoas estão morrendo sem cumprir o propósito de Deus? Então, quando Paulo ensina isso, aí ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que ele está ensinando? Que a oração em outras línguas, que se você continuar orando em outras línguas, o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar para o propósito de Deus. E é dentro do propósito que todas as coisas estão atreladas para a sua vida. Coisas espirituais, na sua área emocional, na sua área física e material. Uma vez eu fui viajar, fui para São Paulo, eu conversei com uma pessoa muito bem sucedida, com muito dinheiro, ganha mais ou menos uns 50 a 70 mil por mês. E eu falava para essa pessoa: ora em línguas. Porque eu via que essa pessoa ela não era próspera. Eu via que ela não era completa. Repete comigo: prosperidade é igual a uma pessoa completa. Se eu não estou completo, eu não sou próspero. E essa pessoa não estava completa. O que é estar completa? Você está completo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e materialmente. E quando fala de materialmente, não é você andando de Ferrari, é nada faltando para você. Aleluia.
Então, quando você ora em outras línguas, você abre condição para o Espírito Santo te conduzir para o plano de Deus, para a sua vida. E o plano de Deus é ruim, querido? Não, é o melhor. Tem gente que quer ser empresário, mas Deus chamou para ser um pregador. Tem gente que quer ser pregador e Deus chamou para ser empresário. Tem gente que, se eu pudesse estar numa faculdade, se eu pudesse estar, ou melhor, numa escola de 3º ano, eu iria falar para aqueles adolescentes que estão entrando na juventude: queridos, orem em línguas. Porque se eles orarem em outras línguas, queridos, Deus vai conduzir eles para o melhor plano da vida deles, que é o plano de Deus. Aleluia. Queridos, eu não treino meu filho para fazer faculdade. Eu não treino meu filho, e não sou contra fazer faculdade, mas eu treino meu filho para que ele possa entrar num lugar em Deus, para que ele possa cumprir o propósito de Deus na terra. Porque eu sei que se ele estiver dentro do propósito, ele será realizado em tudo que ele fizer. Ele será bem-aventurado em tudo que ele realizar. Aleluia. Queridos, eu tentei ser empresário, eu ganhei dinheiro, você acredita? Mas eu não era completo, eu só batia a cabeça, nada rompia. Mas depois que eu decidi me entregar ao Espírito Santo e obedecer a Ele, Ele me conduziu para um lugar que eu não quero mais sair, porque esse lugar não me falta nada. Aleluia. Então Deus, querido, te deu uma linguagem sobrenatural. Sobrenatural. Querido, não importa o que as pessoas falam para você, não importa como esse mundo te vê, Deus te deu a 3ª pessoa da Trindade. Se você ativar essa linguagem, você vai ser o melhor de Deus aqui na terra. Aleluia. 1, 2, 3, 4, 5. A oração em línguas é um dom de santificação. A oração em línguas é um dom de santificação. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13. Felipe, eu tenho muita dificuldade, porque, puxa vida, eu não quero pecar, eu peco. A minha carne tem me governado. O que eu faço? Ora em línguas. Nossa, mas tem tudo nesse combo da oração em línguas? Tudo. Eu estou te provando na palavra. Romanos 8, 26 a 28 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mantém aqui. Porque se viverdes segundo a carne, mente é o quê? Carne. Mente é carne. Porque se você viver segundo aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa e sente, você está vivendo segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para... ainda bem que não sou eu que estou falando. E ele fala aqui, mas se pelo Espírito, ele quer dizer assim, mas se através do Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que a palavra está me ensinando? Que o Espírito Santo tem o poder de mortificar os feitos da carne em você. Aleluia. Está claro para você isso? Então o que significa? Felipe, eu estou com um problema na minha carne. O que você tem que fazer? Ora em línguas. Passa tempo a sós com Deus. Querido, você tem noção que você não precisa fazer nada? Você só precisa se entregar ao Espírito Santo? Você tem noção disso? Que você é tudo problemático, você é toda problemática, eu também era e sou, mas Deus enviou uma pessoa para cuidar de tudo isso para você. Quando você começa a orar em outras línguas, Ele está fazendo tudo isso aqui, ó. Ele está promovendo para você revelação, Ele está colocando sabedoria dentro de você, Ele está promovendo renovação da sua mente, Ele está te conduzindo para o plano de Deus perfeito, que é o propósito, e Ele está te santificando.
O que é santificação? Separação. Deus quer separar você, sabe de quem? De você mesmo. Deus quer separar você de você. A oração em línguas é um dom de santificação. Você precisa entender isso. Agora vamos lá. O dom da oração em outras línguas também é um dom de edificação. O que é edificar? Construir? Quem trabalha com construtora sabe o que eu estou falando. Edificar é construir. Judas, capítulo 1, versículo 20, para a gente terminar. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Continua. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Volta no 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, vírgula, que quer dizer como? Orando no Espírito Santo. O que ele está falando? Que quando eu oro em outras línguas, eu edifico, eu construo em mim uma fé santa. O que é uma fé santa, Pastor Felipe? O que é uma fé santa? Se santificação é separação, uma fé santa é uma fé separada. Deus quer construir em você uma fé separada. O que é uma fé separada? Uma fé separada é uma fé totalmente não influenciada por pensamentos, sentimentos e emoções. Se você pegar o Felipe há 20 anos atrás, eu entrava em pânico com coisas que aconteciam na minha vida. Depois de 10 anos orando em línguas, eu já estava mais calmo com algumas coisas. Depois de 20 anos, coisas nem me afetam mais. Aleluia. Porque quando você tem uma vida construída na oração em outras línguas, você deixa o Espírito Santo de Deus construir em você uma fé santa, ou seja, uma fé inabalável. Quantos querem ter uma fé inabalável? Deus te deu uma pessoa para fazer isso em você, e ela se chama Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não vai pegar você no colo e vai falar, ora em línguas. Você precisa ativar isso, porque Deus trabalha dentro de um lugar chamado voluntariedade, e Deus trabalha dentro de um lugar chamado livre-arbítrio. Eu amo a natureza do meu Pai. Ele não machuca ninguém. Meu Pai não machuca ninguém. Meu Pai não obriga ninguém a nada. Você tem um quarto, você tem uma Bíblia, você tem uma água, você não precisa de nada mais. Deus enviou a terceira pessoa da Trindade para realizar em você o que nenhum homem pode fazer. Uma vez uma pessoa que eu amo muito me ligou e falou assim, eu vou te passar o contato de uma pessoa, cuida dela para mim. Na hora o Espírito Santo me constrangeu e falou, corrige ele. Eu falei assim, deixa eu te falar, eu não posso cuidar de ninguém. Sabe por quê? Eu só posso apontar o caminho. Eu não recebi essa missão. Quantos homens e mulheres de Deus estão se intrometendo na vida das pessoas? Quantos homens e mulheres de Deus estão dando palpites na vida das pessoas? Queridos, eu não tenho esse direito. Toda vez que eu quero cuidar de alguém, eu estou entrando no lugar do Espírito Santo. A minha função não é cuidar de você. A minha função é apontar um caminho. Aleluia. Mas quem vai caminhar com você nessa jornada se chama Espírito Santo. Porque talvez amanhã eu não vou estar aqui, vou estar em outras terras pregando o Evangelho. E se o irmão Felipe não estiver aqui, querido,
Querido, se você não aprender a andar com o Espírito Santo, você vai morrer. Eu falo muito dos meus pais na fé, irmão Bernardo, irmão David. Queridos, eu nunca conversei com o irmão David pessoalmente. Ele já orou pela minha vida, profetizou coisas para mim fantásticas. E eu acredito que estão acontecendo. Irmão Bernardo, meu pai na fé, eu conversei com ele umas 3 vezes. Almoçamos, conversamos, fiz perguntas. Só. E às vezes as pessoas nos têm aqui todos os dias e não dão o mínimo valor. E aí quando a gente deixa de ver essa pessoa um dia, ela se ofende com a gente e dá um pé na nossa bunda e nunca mais aparece. E ela não entendeu nada o que é Evangelho. Porque Deus enviou uma pessoa muito melhor que o Felipe, muito melhor que o André, muito melhor do que qualquer pessoa. Deus enviou a terceira pessoa da Trindade para ser o seu amigo leal, o seu amigo eterno. Aleluias. Queridos, o que mudou a minha vida foi ir para o quarto e pegar uma Bíblia e pegar um copo de água e ficar lá chorando. E às vezes a gente acha que nós temos que sentir alguma coisa. Deixa eu te falar, você não tem que sentir nada, porque a fé não está atrelada a sentimentos. Queridos, se você já ora em línguas, começa a passar 3, 4 horas em outras línguas por uma temporada, depois vai vir um nível de poder dentro do ser que você vai endoidar. Quem faz isso sabe o que eu estou falando. Mas não ande por aquilo que você sente. Oração em línguas é como você olhar para o céu 9 horas da manhã. Quando você olha 9 horas da manhã, você vê as estrelas? Mas elas estão lá. É comprovado isso. Felipe, eu estou orando em línguas, mas eu estou ficando mais nervoso. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É simples. A oração em línguas é como se fosse você pegar uma garrafa que tem um monte de areia lá embaixo, um monte de sujeira, e você pega uma outra garrafa limpa e cristalina e joga em cima. O que vai acontecer com aquela sujeira? Vai subir. Quando você começa a orar em outras línguas, Deus começa um processo de santificação dentro de você. E sabe o que acontece com a sua carne? Ela começa a gritar. E você começa a ficar mais nervoso. E você fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu falo dos estágios da oração em línguas, eu falo sobre isso. Às vezes você começa a orar em outras línguas, hora após hora, e começa a ficar tudo bem, mas vão ter dias que você vai orar muito em línguas e você vai sentir horrores. Mas lembra-se, a fé não está baseada no sentimento e nas emoções. Aleluias. Guarde algo dentro de você, querido. Deus quer que você edifica sobre você uma fé santíssima, uma fé inabalável, que não se influencia por sentimentos e emoções. Ah, minha esposa me tratou mal, ah, meu marido me tratou mal, dane-se. Querido, os momentos que eu mais operei no Espírito foi momentos onde tinha guerra em casa. Você pregar o Evangelho quando a sua conta está cheia. Você pregar o Evangelho quando está tudo bem em casa. Querido, isso é fácil. Mas Jesus falou, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não tem valor nenhum. Ele estava falando, se aquilo que você diz que você vive não for maior do que uma vida de um religioso, não tem valor nenhum. Quantos milagres Deus operou na minha vida, mas em casa estava um caos. Isso é batalha espiritual, querido. Querido, aprende uma coisa: o inferno não brinca de ser inferno. Se você quer brincar de ser crente, tudo bem, mas o diabo nunca brincará de ser diabo. A ideia do diabo é destruir você. E eu estou colocando na sua mão hoje, no nome do Senhor Jesus, um recurso inabalável dentro de você. Vocês veem o André pregando aqui, queridos. Eu lembro desse menino como se fosse ontem.
22 anos de idade, chegou para mim, eu comecei a ensinar a palavra, eu não falei muito, ele falou assim, eu só tenho que orar em línguas, meditar na palavra, me encher do Espírito, orar em línguas, meditar na palavra, só, então tá bom, e esse cara foi uma máquina, e praticou, e hoje você vê ele desfrutando. O que Deus tem para André não tem para você? O que Deus faz com Felipe não faz com você? O que Deus faz com João não faz com você? Deus não faz acepção de pessoas. A diferença é que uns se entregam mais e outros se entregam menos. A diferença é que uns nem se entregam. Mas o que eu quero deixar para vocês, querido, eu estava falando da Isadora esses dias. A minha esposa ama a Isadora. A Isadora para mim e para a Thaís é que nem uma filha para nós, né? Quando o Fernando vai em casa com a Michele, meu olho enche de lágrimas, né? Quando eu falo dela. Ela é maravilhosa. E eu estava falando dela para uma pessoa que veio de Santa Catarina. Eu falei, sabe que a coisa mais linda? Quando eu vejo jovens bonitos. Eu vejo ela, o futuro esposo dela, modelinho lá atrás. E eu falo assim, a coisa mais linda de ver pessoas bonitas, jovens, Ana, Venilton, coisa mais linda, com fome de Deus. Queridos, você não tem noção da alegria que eu tenho, que é passar para a próxima geração o Evangelho. Meu Deus, meu Deus, a coisa mais linda é passar para eles o legado que Jesus passou para aqueles 12 caras. Queridos, você é a continuidade de Cristo na terra. Aleluias. Aleluias. Semana que vem a gente fala sobre outras coisas. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Nós vamos encerrar hoje. Valeu hoje? Deu para entender um pouco? Orar em línguas vale a pena, sim ou não? Então fica de pé. Espírito Santo, muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado por cada coração que está aqui. Eu te agradeço pelo batismo com o Espírito Santo nos corações que estão aqui que ainda não oram em outras línguas. Senhor, assim como o Senhor fez comigo um dia, faz com eles. Toque-os com o teu amor, toque-os com o teu poder. Faz neles o que nenhum homem pode fazer, e eu te darei toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Nós queremos estar contigo, nós queremos estar contigo. Espírito Santo de Deus, ora em nós o plano de Deus, porque nós reconhecemos que o Senhor ora em nós a oração perfeita de Deus. Senhor, eu profetizo que essas pessoas que estão aqui vão desfrutar do teu poder, vão desfrutar da tua glória, vão desfrutar da tua unção. Eles 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 vão desfrutar da tua unção. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço, seu irmão. Fica com Deus.